concerto valenciano foi uma ideia que me foi proposta por Paulo Rogério Lage e que, há uns 4 anos atrás, levou o maestro Rodrigo Toffolo aqui e Matheus Freire, e nós resolvemos fazer esse concerto, depois de pensar muito, depois de escolher repertório, e aí depois, o que é? O Matheus faz uma suíte, né? Pois é, aos 40 anos de Alceu Valença, muito podia se fazer. Eu acho que o Paulo proporcionou o encontro de 2 cidades que tem muito a ver com o Brasil e com Lisboa também, né, Alceu? Que é Ouro Preto, em Minas Gerais, e Olinda, em Pernambuco. Então, acho que as valencianas, as ladeiras se encontram, os sinos se encontram, e essa brasilidade também está presente. Comparativamente com o disco Valencianas, se estes vossos concertos em Portugal, se são idênticos, o alinhamento é idêntico, os músicos são os mesmos, há mais, menos músicos, arranjos diferentes, Alceu Valença? É o mesmo número, são as mesmas pessoas que participaram da gravação desse, mas ele coincidiu, porque é um espetáculo tão grande, e coincidiu que 2 músicos foram casar na Polônia. E então vieram várias... Foram casar onde? Na Polônia. Na Polônia? Mas foram casar na Polónia por quê? Conta lá, maestro. Essas coisas as coincidências boas da vida, né? 2 músicos da orquestra que se conheceram em Ouro Preto. Ela é uma violista da Polônia, ele um músico de São João del Rei, foram casar agora em janeiro. Então metade da orquestra já se encontrava em solo europeu, o que facilitou bastante, né? Que a logística funcionasse. E eu que estava aqui ia passar férias, né? Que viria passar férias, então eles me convidaram e eu vou participar, evidentemente, vou fazer o concerto. Foi uma coisa ótima, né? Isso aqui, uma coincidência incrível. Muito bem. Né? E o alinhamento? Espero que para o ano também casem outras pessoas aqui, né? Não, de 6 em 6 meses, já agora casavam de 6 em 6 meses. Isso era trabalho demais. Alceu, e o alinhamento? Vai ser um alinhamento idêntico ao alinhamento de canções? As músicas são as mesmas, né? Mas são todas as músicas são iguais. É o mesmo concerto que nós fizemos aonde? São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ouro Preto. Por que Portugal depois dos concertos no Brasil? Porque Portugal é a maior raiz que o Brasil tem. E existe uma suíte nesse concerto. E essa suíte, ela se reporta a várias músicas minhas. E essas músicas têm como uma sonoridade o que a minha infância em São Bento do Una, no estado de Pernambuco, entre o Agreste e o Sertão, onde a cultura portuguesa era presente. Meus parentes são todos descendentes de português. Eu sou Monteiro, eu sou Alves, eu sou Paiva, eu sou Oliveira, eu sou... só Valença que eu pensei que era daqui, mas eu acho que é da Espanha. Procurei já Valença em tudo que é canto, fui até Valença do Minho procurar, não. E não encontrei nenhum Valença. Entendeu? Bem, encontrou uma terra que é Valença do Minho. Foi, mas é Valença do Minho. Certo, mas então esse tipo de música que me influenciou na minha infância, que depois eu compus em cima disso, ela era um tipo de música que se cantava no meio do mato, dos aboiadores, os cordelistas cantando, eram os trovadores, eram as pessoas que tocavam viola, e tudo isso tinha uma raiz ibérica, essa raiz ibérica muito mais lusitana do que espanhola. Estes são arranjos completamente distintos e distintivos, os que estão os arranjos das valencianas, que são do maestro Mateus Freire, não é isto verdade? Ouvimos as canções do Alceu Valença, que são as mesmas canções, e afinal são outras canções, se assim se pode dizer. Alceu Valença. Bem, na suíte é uma criação muito grande ali, foi absolutamente livre. Você vai encontrar uma música chamada Talismã, também as músicas soladas. Quando são as músicas cantadas, elas, evidentemente, o arranjador, ele acrescenta uma coisa, mas vai ter um pouco da raiz, do caráter, da matriz da canção. Da matriz, claro que tem. Sim, evidentemente. Certo, mas é muito mais bonito no sentido de que é mais precioso, porque sim, partiu dali e fez outras coisas, outros comentários. Isso, mas surpreendeu, estes arranjos surpreenderam no Alceu Valença? Rapaz, me comoveram. Então, quando me comove, eu acho que é mais do que surpresa. É uma orquestra muito jovem, né? Sim. Que se profissionalizou muito cedo.
Mesmo o maestro é muito jovem, tem 37 anos. 37 anos, é. E está a doutorar-se em Portugal, ou doutorou-se em Portugal, em Lisboa? Estou no processo de doutoramento aqui na Nova de Lisboa. Na Universidade de Nova de Lisboa? Então, doutoramento em quê? Em ciências musicais. Fantástico. Mas é uma orquestra muito jovem e todo mundo se profissionalizou muito cedo. E por sermos jovens também é muito engraçado, porque músico de orquestra vai para balada, dança forró. Então, Sim. quer dizer, Alceu Valença faz parte desse imaginário da orquestra, os músicos conhecerem a obra de Alceu. Então, esse envolvimento, não só pela música do Alceu, que é muito boa, né, e tem uma brasilidade única, mas muito obrigado. Pela pessoa dele, que também nos deu essa liberdade de se envolver de uma maneira, né, bem mais próxima e mais intimista dele próprio. Que marcas mais distintivas é que encontra nas canções da música, marcas distintivas e até nordestinas nesse sentido, características de raiz, é que encontra nas canções da música do Alceu Valença? E se o Alceu Valença é um ganda chato? Olha, o que me impressionou muito na música do Alceu, e pensando em Brasil, né, o Brasil é um país de um tamanho tão grande que é até difícil a gente entender como é que aquilo ali consegue ser um país único com aquela grandeza toda. E quando eu penso nessa unicidade, né, o que junta as pessoas, né, o idioma é uma delas, mas a música brasileira é muito forte. A gente consegue uma união muito grande, desde o sul até o norte do Brasil. E quando eu fico imaginando no que traz dentro de cada brasileiro que você possa escutar e falar, olha, essa música me pertence. Então, eu acho que isso tem na música do Alceu Valença. Esse sentimento de brasilidade, esse sentimento de pertencimento, que é muito importante, porque um povo tem que ouvir uma música e se fazer dona dela mesmo, para aquilo que seja a nossa alma e o nosso espelho, senão aquilo não nos pertence. Então, eu acho que isso é um sentimento que o Brasil conseguiu ter, com aquele tamanho enorme de país, falando vários portugueses diferentes. E eu acho que o Alceu tem essa característica, a brasilidade está ali, quer dizer, a gente escuta aqui e fala, olha, isso aí tem um pouquinho de mim mesmo, tem um pouquinho do Brasil. Sem deixar nunca de ter aquela marca distintiva do autor nordestino, influenciado desde a infância, sei lá, por Gonzagão, por Luís Gonzaga, Pois por é, exemplo, né? por Jackson do Eu sou Pandeiro. Jack Pandeiro, mas eu sou influenciado pela cultura que os influenciaram. Exatamente, Então, que é uma coisa antiquérrima. Antiquérrima. O que acontece é que na minha música, o que eu sinto, isso eu acho que o Brasil tem esse tipo de musicalidade, mas que vai começar a perder com a tal da indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento, ela vai colocar na cabeça das pessoas via rádio, via coisa, simplesmente a lusofonia daqui um pedaço vai começar a acabar. Eu só fiz tudo. Então, jovem tem que ser uma música com letra em inglês. Por quê? Isso aqui já é desde quando eu era menino, viu? Quando eu era menino, já achava que você teria que cantar em inglês, que etc. Tal. Não. Eu cantei a minha música e inventei a minha música e cantei até em festivais de rock a minha música. Do jeito que eu faço. Até no Festival de Jazz de Montreux. Exatamente. Então, exemplo, eu gosto de ser diferencial nesse caso. Está entendendo? De ser diferente na medida em que não sigo um ídolo, uma coisa que é imposta pela indústria do entretenimento. Nunca. Eu sigo o meu sentimento. Aliás, eu não sei nem se eu seria artista, cantor. Isso aí foi uma coisa que aconteceu na minha vida, como tudo acontece na minha vida, E ainda de bem uma que maneira aconteceu. natural. Se estivesse à beira deste, como está hoje, à beira do seu concerto na Casa da Música no Porto, do seu concerto de Valencianas, o que é que lhe perguntava? Eu perguntar ao Alceu Valença, o concerto Valencianas vai ser tão bonito quanto o que aconteceu no Brasil? Aí Então, Alceu Valença, o concerto do Porto vai ser tão bonito como aquele que aconteceu no Brasil? vai ser tanto do Porto quanto de Lisboa. Tão bonito mesmo porque a orquestra que está aqui com a gente, com o maestro, com o arranjador, com tudo, é a mesma equipe lá. Foi lindo. O grande maestro sai regendo e a orquestra mais ou menos do mesmo jeito. Vai mudar só um pouco alguns sentimentos na hora do clima de show, né? Muda um pouquinho, mas está tudo escrito. Se exercesse direito à advocacia, gostava mais de ser advogado de defesa ou advogado de acusação? Eu queria ser advogado de defesa. De defesa. É. E o que é que tem a dizer em sua defesa por viver
por ter uma casa em Portugal, passar a maior parte do seu tempo, ou muito boa parte do seu tempo, em Portugal e não visitar os amigos, não ir à rádio, não dizer que existe e passar aí anonimamente? Não, o problema desse caso é adquirir há um pouco tempo, a gente adquiriu, mas há pouco tempo, mas há vários anos que eu venho para cá e fico anônimo, digamos. E o que é que tem a alegar em sua dizer, defesa? por que era ali na Moraria, ficava na Moraria, tem um hotelzinho que eu ficava por lá e fui de uma maneira natural. O que era que eu ia fazer aqui? Eu vinha descansar, entendeu? Porque logo agora, nesse período agora, vai ter o negócio do carnaval lá, então eu já estava... aí surgiu esse conceito, que aí eu não ia deixar de fazer de maneira nenhuma, mas logo daqui, lá em fevereiro, já começa uma maratona muito grande de show de carnaval, porque o carnaval não cinge assim, ficar só em 4 dias, não 5 dias, né? É o mês todo de carnaval. Aí depois vem festas juninas, eu não paro só um minuto. Há 2 anos eu fiz 96 shows. Rapaz, um absurdo, né? Num ano é uma loucura. E o problema dos shows é a questão do deslocamento, ir para um canto, um país continental, então é meio complicado. Bom, lá se conseguiu defender razoavelmente. Tem, maestro, alguma coisa a acrescentar relativamente àquilo que nós podemos ouvir no disco Valencianas? Olha, o concerto está belíssimo e a obra de Alceu merece ser ouvida, merece ser difundida ainda mais. A orquestra está toda aí presente, inclusive... Quantos com gente músicos? casada. 27 músicos, Exatamente. É isso? 27 no total. No total. Eu tinha aí um nome, mas isso ficará para outra ocasião. Mas continue. E não, só para terminar, quando a gente vem a Lisboa, né, brasileiro, acho que nunca vem a Lisboa, a gente sempre retorna a Lisboa. E o que eu fico andando pelas ruas, né, quando você perguntou por que Lisboa, o que vem na minha cabeça é por que não Lisboa? Então, tinha que ser por aqui mesmo. Esse início das Valenciadas. A resposta está dada, Lisboa vai-vos responder muito bem. Alceu Valença, entre os 27 músicos vai estar um certo Paulo Rafael? Não, Paulinho participou, foi uma participação especial, que foi na hora da gravação, né? Mas Paulinho não vai tocar nesse concerto, não. Eles têm um outro guitarrista. Sim, mas o Paulo Rafael, eu fiz a pergunta, para final de conversa, é o músico que o acompanha desde 1977. Exatamente. É maravilhoso. Ele tem, inclusive, o trabalho dele, que é um trabalho muito bom, né, de música instrumental. Mas a gente é amigo desde 75, rapaz. 75, e a gente toca junto. É maravilhoso, é muito bom. Está com o Paulinho. Dessa vez não deu para ele vir, não sei, pode ter até algum compromisso lá. E aí a gente... substituiu bem o Paulo Rafael. Claro, exato. Maestro, para concluir mesmo, o músico mais jovem da orquestra tem que idade? Tem ideia? 23 anos. E o mais idoso? 45, talvez. E a orquestra tem quanto tempo? A orquestra, 15 anos já. Já tem 15 anos. O objetivo da orquestra é unir tudo o que é boa música. Pode-se dizer assim. Pode-se dizer assim. Tem alcançado nestes 15 anos esse objetivo, maestro? Olha, temos chegado cada vez um degrauzinho a mais. Né? E o Alceu ajuda? Nosso Alceu foi fundamental. Estamos perante um cantor, um compositor, um autor, como se diz, um letrista, mas um poeta também, um poeta da madrugada, Alceu Valença. Verdade? Poeta da madrugada, é isso mesmo. E o que é isso do poeta da madrugada? Não quero dizer aqui Desde garoto que eu escrevi, garoto adolescente, vamos dizer, que eu escrevia poesias, essas minhas poesias, elas saíam publicadas nos suplementos literários dos jornais do Recife. Depois que eu comecei assim, muitas poesias, e eu nunca guardei isso. Minha irmã guardou algumas, e recortou alguns jornais e tal. E aí outras eu sabia de memória. Aí, depois, quando eu comecei a fazer música, eu levei meu poema para a música mesmo, né? E como é que é? Há pouco tempo atrás, quando eu vim para aqui, para Lisboa, eu comecei a escrever poemas, e a minha mulher, Yanê, passou pela sala, isso é de noite, que eu tenho uma certa insônia, de vez em quando bate insônia em mim. Graças a Deus, agora não está batendo. E então ela passou por mim e disse: você é o poeta da madrugada, porque eu só estava escrevendo de noite. O que acontece? Aí ela pegou esses meus poemas, juntou a outros poemas que eu tinha antigos, né, vamos dizer, de 68,
de 70, e juntou tudo, e aí mostrou a editora Chiado, e a editora Chiado lançou o livro, vai lançar o livro. Muito bem, o livro de poemas. E esses poemas que estão no Poeta da Madrugada, nesse livro que vai ser lançado pela Chiado Editora, é assim que se chama? É, Chiado Editora. Não são musicáveis? Não. Tem uns que são musicáveis e tem uns que são até letras de canções, que eu acho que resiste como um poema. Por exemplo, eu tenho uma música chamada Lua de Lisboa. Eu estava aqui, você conheceu ele, Duda Guenes. Sim. E aí saí, encontrei Duda, e Duda morava num endereço chamado, ele morava ao pé da Praça da Alegria, na Rua da Mãe d'Água. Então eu falei para a Duda, eu não gostaria de comprar a sua casa, não, mas eu gostaria de comprar o seu endereço. Eu acho muito bonito esse endereço, né? Porra, mas mora na Rua da Mãe d'Água, ao pé da Praça da Alegria, é lindo. E aí o que aconteceu? Acontece que nessa noite eu tinha vindo com o meu grupo, acho que foi em 82, 84. Aliás, eu vinha da Holanda, eu tinha gravado isso na Holanda, e ao passar por aqui, que a gente encontrou o Duda, então de noite fomos a uma casa de fados. E lá ouvi aquilo, tomei vinho, fiquei muito com a sensibilidade, a flor da pele, apaixonado por aquela musicalidade. E aí, na hora da saída, já era de madrugada, sei lá, tarde da noite. E então eu não tinha táxi. Sim. Então nós saímos, todas as pessoas, eu e os músicos, e eu tirei uma loa para os músicos cantarem comigo. A gente levando chuva, e eu dizia: chove, chove, chuva fria, chove na cidade alta, chove sobre a moraria, chove na cidade baixa. Você canta, todo mundo. Chove, chove, chuva fria, chove na cidade alta, vai. Chove sobre a moraria, chove na cidade baixa. E assim fui me molhando, e aí terminei chegando no hotel. No outro dia, eu fui ligar para Duda para agradecer aquela noitada. E ao ligar, alguém devia estar hospedado na casa dele, que devia ser meio chato, eu não conseguia entender quem era aquela pessoa. Porque eu ligava, alô, aí o cara fala, alô, eu dizia, Duda está, não está capaz, pum, e bati o telefone. Aí eu digo, pô, será que você tem? Bia novamente, não está capaz, pum, Duda não está capaz. Aí eu digo, eu estou ligando errado. Quando eu pensei nisso, peguei a caderneta e aí olhei, e realmente o número que eu estava ligando era o certo. Aí eu peguei a cadernetinha e aí escrevi, me lembrei do refrão anterior, e aí é uma poesia, que chove, chuva fria, chove na cidade, escrevi, baixa, sobe sobre a moraria, chove na cidade baixa, alta e baixa. Dançando na chuva e cantando essa lua, na cidade alta da velha Lisboa, lembrei o poeta Fernando Pessoa. A chuva chovia, mas eu estava à toa, que a chuva chovesse, eu virasse garoa, dançando na chuva e cantando essa lua. Chove, chuva fria, chove na cidade alta, chove sobre a moraria, chove na cidade baixa. E ao pé de uma praça chamada Alegria, havia uma rua que responderia o porquê dessa chuva sem filosofia. A grande verdade é que a chuva chovia. A grande verdade é que a chuva nascia na Rua Mãe d'Água, depois se expandia, lavava Lisboa e me comovia. Pronto. Está feito, fantástico. O que acontece? Então, essa letra é um poema. Sendo um poema, entrou dentro do livro. Então, o livro... Aí, dentro do livro também, eu posso dizer que eu tenho uma poesia... Eu estava estudando Direito, que o meu pai... ele tinha medo que eu seguisse a carreira de artista, porque era uma... Até hoje é meio complicado, né? Mas aí ele me caminhou para fazer direito, papapá. Quando eu cheguei, já terminando a faculdade, eu fui fazer um estágio num escritório que quem dirigia era um parente meu, Clávio Valença. E aí vou lá para aquele escritório e fico lá para poder fazer um direito... Eu não sabia muito, né? Fazendo um estágio. E então tinha um setor de cobrança lá. E eu, em vez eu ficava sozinho na sala, e a sala era branca.
e o teto era branco, e o piso era quase branco. E aí, eu boto a cabeça fora do escritório e vejo, por acaso, um casal de acrobata. Não, de acrobata não, em cima. Sim, é acrobata. Em cima de um fio. De um fio. Negócio louco da porra. Então, eu ali, e aí eu comecei a escrever a poesia meu nome, na máquina de escrever. Olivetti. Então, eu comecei dizendo assim, aí estava uma música tocando, ouve-se uma música fria, fina, distante, em eco, quase imperceptível. O ambiente é branco e a naftalina nauseante, o teto branco, o piso branco e a porta certamente concorda com o ambiente. Não se deve olhar para baixo. A moça caiu do arranha-céu quando olhava a formigueira a seus pés. O casal de acrobatas que no alto, que na reta, não vinham ir do chão, porque não presumi a alvidez do assoalho. Por ser vaga, a música deve ser quase nada se usada no escala gráfica, mas o ambiente é por demais branco para gráficos econômicos. A tarde é quente e os cobradores tomam café pequeno. A tarde é quente e o nosso clima ameno. A tarde é quente e a moça com um simples resfriado. A tarde é quente, o lenço é branco, onde marca de bordado. A tarde é quente, que eu sou intenso, que água incolor, que o incolor é branco, que o branco não é branco. Aí fiquei assim, as cores estão misturadas. Aí botei 3 pontinhos assim, né? E aí chega uma pessoa do escritório e fala assim, Alceu, chegou o cliente aí. Eu, que tinha vindo de um curso da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, não prestei atenção a nada. Rockefeller era um dos palestrantes, né? E eu não prestei atenção a nada, porque eu estava com ressaca, eu bebia nessa época, e ia para lá e ficava sem prestar atenção a coisíssima nenhuma, né? Mas aí eu pegava meu violão, foi aí que eu descobri que eu poderia ser, talvez, artista. Aí eu levava o violão, era na época dos hippies, os hippies tudo maluco, aí eu começava a tocar as coisas da minha terra e eles enlouqueciam. Passou um jornalista de um jornal de uma cidade vizinha chamada Fall River, e quando ele passou por lá e perguntou a mim quem é que eu era. Eu digo, eu estou estudando aí, fazendo um curso aí na universidade. Aí ele perguntou, afora o curso, o que é que você é? Você faz o quê? Estudo direito. E fora isso, faz alguma coisa? Eu digo, faço. Eu participo, faço muitas músicas contra a ditadura, são músicas de protesto, que o Brasil é a ditadura. Aí ele disse, no outro dia saiu, escrito no jornal de Fall River, Alceu Valença, The Protest Song. O Bob Dylan brasileiro. O Bob Dylan brasileiro, certo. Mas aí, um dos hippies dali me deu uma coisa para botar no bolso, aqui um lencinho vermelho e preto e uma gravata vermelha e preto. E então eu estava lá com um paletó bem enfatiotado, bonitão, e então, de repente, chegou quem? O sujeito, né, o primeiro cliente, né? E aí eu me dei um tempinho, me virei de costas dessas cadeiras que giram, né? Fiquei fazendo de conta que estava fazendo alguma coisa. Quando eu senti que ele tinha chegado, dei uma rodada assim, incrível, né? E com uma voz impostada de advogado, eu digo, o que ele traz aqui, senhor? Gostou? Aí ele disse, isso aqui, e me mostrou uma carta cobrança, que era o escritório tinha feito. Porra, o escritório, ele cobrava para uma loja de eletrodomésticos chamada Prolar. E aí, eu digo, eu li a carta, e a carta, ela dizia que ele estava devendo um televisor. Mas faz muito tempo, naquela época, nem todo mundo tinha televisão em casa, e eu digo, amigo, o senhor comprou aqui a Prolar um televisor e não pagou. Por quê? Ele disse, porque eu não tenho dinheiro. Eu digo, amigo, por que comprou? Ele disse, eu comprei porque eu era televizinho. Televizinho significa assistia televisão na casa do vizinho. Eu era televizinho, e aí fui assistir televisão lá, na casa do meu vizinho, e o que foi que aconteceu? Acontece que o povo gosta de graça aqui, velho. É tudo somente duna. Olha, aí o que aconteceu? Aí eu, ele disse, eu fui lá e eu vi uma propaganda, né, dizendo que
que era fácil comprar. Fácil, fácil, fácil comprar na Prolar. Fácil, fácil, fácil. Você faz aquele negócio, né? Porra, e eu comprei, mas não posso pagar. Eu digo, amigo, mas o senhor comprou. Aí ele disse, doutor, eu sou varredor, chama-se Gari, lá, não sei se é aquele Gari também, da Prefeitura do Recife. Eu tenho 5 filhos para dar de comer. Olha, 5 filhos. E eu não posso pagar. Vai ser um problema. Eu digo, meu amigo, sabe de uma coisa? Não pague. Aí ele, hã? Eu digo, não pague. Aí ele ficou assim, eu digo, o senhor foi induzido por uma propaganda enganosa. Aí ele disse, eu digo, ele não sabia o termo, né? Induzido. Induzido quer dizer, o senhor foi levado a comprar o objeto sem querer. Não sou eu que vou lhe comprar, eu lhe cobrar, e o senhor pode ir embora. Não vou pagar, não me pague, não vou lhe cobrar. Aí, quando o cara saiu, foi saindo, eu digo, e se ele for um mentiroso? Hein? Aí eu digo, vem cá. Aí eu botei uma técnica. A minha técnica era o seguinte, perguntar o nome do bairro onde ele morava. Se ele morasse em Boa Viagem, era bairro de rico. Aí ele podia ter pago. Se ele morasse no bairro da Boa Vista, também ele dava para pagar. Aí eu perguntei, amigo, o senhor mora em que bairro? Ele fez, na linha do Tiro, doutor. Local de marginal, tiro pra caramba, entendeu? Aí eu digo, amigo, pode ir embora. Tem até um tostão para ele, disse assim, olha aqui para o senhor completar sua passagem de ônibus, desculpe, tal, foi embora. Bem, aí essa poesia está dentro do poeta do... Não, exatamente. Aí tem uma outra que é o seguinte, quando eu fui para Harvard, era um curso que era dado na América Latina, para todas as universidades, e esse curso, qualquer um podia participar, né, nesse concurso. E o concurso ia perguntar sobre economia, sobre tudo, né, cultura e tal. E eu estava lá, quando entrou um dos administradores do curso, né, os ministradores, e aí passaram para mim uma prova. Eu estava de saco cheio, e não... Aí botou qual o PIB do Brasil. Eu não quero saber do PIB do Brasil, porra. Então, naquele momento, aí não escrevi nenhuma pergunta, né? Não dei a resposta de nenhuma pergunta. E ele perguntou, relação entre o cristianismo e o marxismo. Aí eu digo, epa, vou filosofar. Aí comecei a escrever. Quando a senhora de preto, que é a morte, me enlaçar docemente nos seus braços gélidos, e o meu corpo for pouco e pouco se consumindo pelo chão que me foi dado, quer evaporar-me e docemente subir aos céus. Os parentes e amigos estarão indóceis à sala de espera. Beijarei um a um, trocarei a camisa suada e sairei para uma volta nos arredores. Devia andar assim, né? Lá não tem... Né? Nas nuvens, deve ser. Aí, verei negro americano de braço dado com donzela de descendência nórdica. Verei árabes e judeus, olha aí, discutindo amigavelmente sobre a bolsa do Senhor. E depois de percorrer todas as dependências do paraíso, chamarei o chaveiro em particular e muito confidencialmente lhe confessarei, Pedro, meu velho, aqui tem dedo de Marx? As que fez agora foi em que lapso de tempo? Ao longo de quanto tempo e desde quando? Essas aqui de Lisboa? Aqui, não, foi numa tirada só. Foi? Foi. Tem poesias feitas para a cidade de Olinda, tem poesias que são feitas para Paris, tem poesias para o Rio de Janeiro, entendeu? Era verão na cidade do... tem poesias para o Rio de Janeiro, tem Loa de Lisboa, tem uma para o Porto, né? Sim. O P da Paixão. Porque eu comecei, engraçado isso, eu comecei a escrever isso em Porto Alegre, sabe? Aí eu botei o P da Paixão. E quando eu chego no Porto, aí fiz o P da Paixão, provoca o poema. E o P do poema é um parto. São poucas pegadas nas pedras do porto e um poema torto persegue teus passos. O P do passado provoca o presente e é o P do presente. Que importa? São poucas palavras que batem no peito, no fundo da alma, na porta da porta.
Agora, Maestro, conta-me aqui outra coisa. A orquestra já disse que tem 15 anos. Quantos discos é que tem gravados? Eu conheço um apenas, antes deste. O Latinidade foi o primeiro. Há 2 meses atrás, gravamos Piazzolla com Vivaldi. Fizemos um mix das 8 estações, aproveitando as estações de Vivaldi com as estações de Piazzolla. E agora, no mês de março, a gente grava o Latinidade 2, né, com obras de Villa-Lobos, Ru Ferreira, enfim, compositores que fazem para a música brasileira de concerto. Então já estamos chegando aí no 4º disco. O 2 Valencianas vai ter certamente a música Lua de Lisboa. Olha, o que é mais... olhando aqui, ou escutando aqui o Valencianas, o que é que, em seu entender, domina mais este disco? É a parte erudita ou a parte popular? Olha, eu acho que o grande segredo que Valencianas propõe de desafio é exatamente a gente tornar a parte erudita um pouco mais flexível, né, e tornar a parte popular um pouco menos flexível, né? A gente consegue um ponto de união, né? E de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio, né? Então eu acho que a orquestra, que tem trabalhado isso há muito tempo com outros projetos, a gente conseguiu com Valencianas achar, né, esse ponto exatamente de equilíbrio entre essa liberdade que a música popular tem, né, com essa rigidez que a música erudita tem. É a rebeldia com a disciplina? Vamos dizer, um garoto de 16 anos bem educado. Sim. Diga ao seu. A inteligência do maestro é incrível. Ele é irônico, é engraçado, é inteligente. Eu gosto de gente inteligente, só chego perto de gente inteligente. Exatamente. E bons músicos, bons artistas. Outra coisa, para um grupo, para uma orquestra com as características e com os objetivos da orquestra de Ouro Preto, eu atrever-me a dizer, arrogantemente e de forma provocatória, que se calhar um dos últimos compositores populares brasileiros que eu ia escolher para um primeiro disco com canções deste compositor seria o Alceu Valença. Diga lá, não é provocação. Não é provocação? Da minha parte. Bom, acho que essa coisa da identificação é muito importante, né? Como o Alceu falou, né? Você, quando desenvolve um trabalho desse, é tanta coisa que acontece, né? Tanta processo artístico é tão complexo, que eu acho que essa identificação primeira ela é muito importante, até para que os percalços todos possam ser feitos com maior tranquilidade, né? Então a Valencianas tem isso. E outra coisa que eu queria até falar também, né, a respeito disso, a concepção das Valencianas foi a primeira vez que a gente pega, né, um artista como Alceu Valença e trata ele como se fosse um solista à frente da orquestra. Precisamente. Isso é muito importante. E esse é um dos pontos a que eu queria chegar. Mas quando eu digo isto... Já estou quase me sentindo Pavarotti. Mas é mais... O Alceu Valença, a cantar com esta orquestra, com 27 músicos, sente a mesma liberdade? Não. Tem que ser muito mais disciplinado. Eu tenho que seguir uma partitura. Faz de conta que o maestro Rodrigo Toffolo, aliás, me amarrou na cadeira. Entendeu? Faz de conta. Então, existe alguma coisa invisível que eu fico bem comportadinho ali. Claro que eu canto, né? Mas bem comportado, e vou tocando o violão, às vezes não, e vou cantando o que está lá, porque eu tenho que seguir, evidentemente, a partitura, né? Quando eu estou fazendo um show com um grupo meu, aí eu faço a maior loucura, porque eu posso cantar 20 vezes o mesmo refrão, aí eu conversa. Mas eu gosto dessa, não é uma limitação, é lógico, eu estou tocando dentro de uma partitura, seguindo aquilo, e é muito bom para mim, acho ótimo, para poder me educar. Voltando à escolha do Alceu Valença por parte da orquestra, da vossa escolha, eu quando disse que se calhar era o último compositor brasileiro que eu estaria à espera, era pela circunstância de se calhar só ter percebido a universalidade da música do Alceu Valença graças a estes discos valencianos.
para mim, não é que o Alceu Valença fosse um compositor num gueto, mas era um compositor nordestino. Pronto, é um cantor do Nordeste. E se calhar isto era redutor, embora fosse, do meu ponto de vista... Eu acho que esse ponto de vista é uma coisa que o mundo está pensando pouco, não o teu ponto de vista. É o seguinte, a pergunta é o seguinte, da onde era que era Elvis Presley? De Memphis. Pois. O que é que o Bob Dylan, que é bom, mas ele é country. Ele é country. Agora, tudo o que vem com uma marca pop ou com uma marca anglófona, vamos dizer assim, então, aí não é regional. Na minha cabeça, o regional é universal da mesma maneira. Entendeu o que eu estou falando? Sim, eu não vejo diferença nenhuma nisso. Entendeu? Você vê. Aí é uma questão muito interessante que eu digo que chama-se. Como é que é? Plataforma de lançamento. Então, se você tem uma pessoa que cante muito bem na Argentina, vamos dizer, que cante um tango, dentro da indústria, ele será conhecido, será um cantor argentino. Mas se você vê uma Madonna é até que ela... Tá, mas uma Lady Gaga, que eu acho uma Lady Gaga, por exemplo, né? Então, a Lady Gaga, tá entendendo? Ela fica conhecida e a pessoa e uma fadista daqui não vai ser conhecida internacionalmente, tá entendendo? Então, eu ainda sou a favor de determinadas cotas nisso. Veja só. As cotas seriam o seguinte, cotas culturais. Porque para que é que serve, entendeu? Um Ministério o Ministério de Cultura deve promover a cultura local, mesmo aquela que tem mais identidade com a própria terra. Agora, se você vai ouvir esse tipo de raciocínio, você poderá pensar que o pobre do Alceu é uma pessoa limitada. Não sou limitado. Eu vou dizer, o problema é o seguinte, eu sou uma pessoa planetária. Eu sou do planeta Terra. Agora, o planeta Terra, ele tem países, e tem culturas, tem linguagens, tem tudo isso. Então, eu estou muito mais próximo de Portugal, realmente, do que estou mais próximo, por causa da minha cultura, mais próximo do Japão. Eu estou mais próximo de Portugal. Por quê? Porque eu falo o idioma português, porque dentro do ancestral, a cultura que os franceses dizem ancienne, está ali, porra, atrás. Então, eu acho que cada povo devia cuidar um pouquinho mais da sua cultura, porque senão vai ficar um mundo monocórdio e chato. Eu chego no Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade foi dominada. Então, vou num restaurante japonês. Quando eu cheguei lá, estava... Aí eu digo, meu amigo, vem cá, eu quero comer a comida japonesa. Gostaria que ouvisse, você colocasse um sonzinho japonês por debaixo, que eu estou num coisa japonês. Se eu fosse num restaurante francês, aí toque uma música em francês. Se eu for num restaurante português, como meu vizinho lá, pelo menos esse aqui, ele segue a risca, que sabores ibéricos. Vizinho meu lá em Olinda. Então ele bota música portuguesa, ele bota o fado. Eu estou lá num restaurante português. Mas se for o tempo todo a mesma coisa, então perde a graça. Entendeu? A coisa monocórdia é boba. Eu acho burra. Entendeu? Acho burra e acho que esses ministérios de cultura que não promovem a cultura da sua própria terra, eu acho que não vale nada. É um mistério muito profundo que é preciso as pessoas pensarem. Mas tudo ficou delimitado há muito tempo, que é o seguinte, você... por exemplo, eu cheguei no Recife, gostava dos dois. Aliás, eu não via música porque meu pai não queria que eu fosse cantor, né? E então não tinha lá em casa radiola. Ele podia até comprar uma radiola, que ele era procurador da fazenda, então ele tinha dinheiro para isso. Tá. E eu levei de minha São Meduna Luiz Gonzaga. Sabe? Então, quando eu voltei no meu sertão, eu quis mangar de januário com meu fole prateado, só de baixo. Levei para Recife. Recife já dizia que ele era coisa de velho, tá?
que ele era coisa de velho, que era uma coisa do passado, isso tal. Estava com quem? Que eu fui na casa do Edinho, estava tocando isso. Os dois são bons, são sotaques diferentes, entendeu? Sotaque diferente. E, no fundo, até que parece um pouquinho com o outro. Quando eu voltei para o meu sertão, eu quis mangar de Januário. Primeiro foi o Luiz. Quando eu vou... Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai... Agora, é claro, ele que sabe, eu não sei música, mas dizem que nós... Portugal, Espanha, essa coisa. Nós pensamos em dois. Nós somos, o nosso compasso é binário, que isso e o compasso americano qual é? Em inglês? É mais 3, né? Para a balada Então, uma toada é diferente da balada, entendeu? Toada é toada, balada é balada. Porque agora, aí o cara compõe quase sempre nesses países, eu estou falando. Uma coisa que eu quero dizer a você, eu acho a cultura americana do caralho, maravilhosa, tá? Mas vem cá, o cara vai compor igual a Tony Bennett. Rapaz, é muito besta. Não. All my life, my love, in Brazilian days, all my time on town, larondem. Por amor de Deus, velho. Então, não é. Aí vai dizer que eu respeito e acho a música até boa. Não estou falando que não seja boa. Agora, vai dizer que isso é música de raiz brasileira? Jamais beaucoup de rock and roll. Não é. Não é. Aí você vai pegar... aí a gente começa... Quando você está cantando em inglês, fica até bonito. Mas quando você bota a boca... A tua boca não é dessa maneira. Aí fica o negócio de The Voice. Eu não sei se aqui é assim. Lá no Brasil, o cara vai cantar. Tem que cantar com a boquinha. Que não é boca da língua. Aí troca a alma pelo soul. A alma é alma, soul é soul. Só que é duas coisas diferentes. Eu vou hoje em Copacabana. Em Copacabana. Rapaz, é muito ruim, rapaz. Péssimo. Palmas para mim. Era o que eu ia dizer. Eu acho que artista tem que ser rebelde. O artista tem que ser ele, primeiro. Não tem genuíno, não é? Não, genuíno, é claro, no sentido, eu sou eu. Inicuria o diabo. Olha, eu sou eu, né? Porque eu tenho uma maneira de eu me expressar. Outra pessoa, por exemplo, Paul McCartney é uma maravilha. É um cara que compõe bonito, que tudo. Agora, ele é incomparável comigo. Pelo fato dele não fazer o que eu faço, nem eu faço o que ele faz, nem eu não posso fazer o que ele faz, e ele não vai fazer o que eu faço. Eu duvido ele cantar. Coração bobo, coração... Não tem swing para isso. Swing dele é outro tipo de swing, que eu não tenho. Então, respeitando essa grande maravilha que é realmente o Paul McCartney, mas ele realmente não sabe cantar Coração Bobo, ele não canta de jeito nenhum. Entendeu? Não canta. E nem aí é uma questão meio problemática, né? Aí a gente agora vai passar para um outro tempo. Nós estamos vivendo um tempo de internet, é o tempo em que você tem mais acesso a isso, mas ainda fica realmente, o mundo ainda tem fronteira, realmente o mundo ainda, existem fronteiras culturais, existem fronteiras de dinheiro. Mas essas fronteiras devem ser deitadas abaixo ou não? Não, deveriam sê-lo, claro, mas se não são... Aí a minha pergunta é o seguinte. Vamos lá. Quantas vezes... não, aí não pode não. Uma pergunta foi até que eu queria fazer para o Obama, que era o seguinte: o Banco do Brasil, lá de Pernambuco, ou do Brasil, Pernambuco, cara, o Banco do Brasil e outras patrocinou e patrocina, sabe, festivais de rock, de cantores americanos, seria muito grande. Então dá 10 milhões, sei lá, para uma coisa daquela. Vem cá, a minha pergunta é: Obama patrocina também a volta? Então as coisas deviam... Minha mulher é muito inteligente, a Yandê. Uma vez ela falou que deveria existir, sabe o quê, no mundo? Sim. Era você
faz uma coisa, é a coisa de reciprocidade Sim. para você se conhecer. Então, era Portugal ir para o Brasil e Portugal. França vir para Portugal vai a coisa. A América do Norte vem para cá, Inglaterra vai para lá, o Japão vem para aqui, entendeu? E esse compartilhamento é que daria a beleza e a humanidade para poder a gente conhecer tudo. Mas você começa a esquecer o teu, é problema, viu? Sim, não... Então, pronto, já estou. Meu discurso, já da conversa, vamos pensar que o meu discurso é não, mas hoje com a força é esse discurso porque tinha falado desde 1970 que eu falo o mesmo discurso. Sim. Pode pegar qualquer entrevista minha, eu falo tudo o que eu fale, até que me provem ao contrário do que eu falo, do que eu fale. Eu sou totalmente democrático para uma pessoa vir e dizer ao contrário, você não tem razão, etc e tal, e aí a gente vai discutir, né? Não, mas é curioso ter falado nisso e falado desses anos todos, porque hoje o peso da internet, o mundo global, facilita isso. De uma certa maneira é bom. Já fazia um pouquinho. Mas, até fomenta isso. Mas que... isso não traz esse perigo de nos deixarmos de conhecer a nós próprios? Certo, porque não só é o mundo global da internet. Existem duas coisas. Existe a internet, que ela faz que os povos se aproximem, e existe também a grande indústria, entendeu? E quem tem mais poder. Quem tem o mais poder vai colocar... Mas esse poder não está atenuado hoje. Hein? Esse poder da grande indústria não está atenuado. A que grande indústria é que se refere? Eu agora estava-me a circunscrever à música. Não estou falando música. Eu falo em cinema. Eu fiz um filme agora. Sim. Eu fiz um filme chamado A Luneta do Tempo. Como eu não tenho tempo e não ligo para o tempo, nessa questão aí, só faço quando tiver terminado a coisa, gastei 14 anos para fazer um filme. Tá certo? Tudo perfeito. A minha pergunta é a seguinte: meu filme é bom. Meu filme é bom pra caralho, viu, velho? Pode crer. É bom, é diferente, é inteligente, e acessível. O meu filme, ele fala um pouco de filosofia, ele fala sobre o poder, ele fala sobre a transcendência, a morte, a coisa assim, sabe? E ele se passa no Nordeste. Bem, uma pessoa que for burra vai pensar, aqui deve ser filme de cangaceiro. Não, você não prestar atenção no que está por detrás dele. Tá? Mas o filme tem comovido muito os críticos, etc. Tal. Agora, eu quero saber quantas salas o meu filme vai ter para ser exibida e quantas salas o Homem-Aranha vai ter. O Super-Homem é de umas coisas, é de uma idiotia inacreditável. É muito bobo aquilo, mas ele vai ter. Você vai passar um filme de Super-Homem, vai ter aqueles barulhos. Então, com os efeitos, etc. e tal, tá um entretenimento, mas realmente não tem profundidade. A profundidade não existe. Não se discute temas mais profundos. Ou seja, a conversa, né, que a gente está perdendo a capacidade, realmente, o homem, a capacidade de análise, a capacidade de conceituar. Isso é necessário para que as pessoas, para que o mundo seja melhor, entendeu? Para que não se converse besteira o tempo todo. Mas é bom. Conversar besteira é bom, porque talvez seja bom para a cabeça. A gente sofre muito quando pensa, é horrível por esse lado, né? Meu irmão me diz que é psiquiatra, né? Ele, de vez em quando, ele podia cuidar de mim mais, né? Mas ele disse que assim, que uma pessoa que não tem que não tem conhecimento e que não pensa muito, então, para ele para a felicidade é uma cerveja. Ele bebe a cerveja, ele está feliz, ele não se pergunta nada, entendeu? Sim. Né? Exatamente. Eu prefiro ser mais infeliz, mas bebendo uma cerveja de vez em quando, mas pensando e ficando triste com determinadas coisas que eu vejo. Mas serei sempre crítico. Mas olha, isto de conversar com o Alceu Valença é muito complicado, porque ele é um grande anarquista a conversar, e como tem muita coisa para dizer, muito conhecimento... Eu sou anarquista? É um bocado anarquista a conversar. Não é nada. Olha, ainda bem que é só a conversar, que é cantar com a orquestra de Ouro Preto, não. Ninguém consegue, nunca alguém conseguiu me enquadrar. Negativo, não é impossível completamente. Não encontrar. O camarada diz assim, por exemplo, vai haver uma... Por isso até fica admirado a orquestra de Ouro Preto conseguir.
vários partidos. Aí, uma pessoa, quando eu começo, inclusive, na discussão, eu discuto com um e depois discuto com o outro, sabe? Sim, Digo, e depois? quando eu vejo a contradição de um, eu vou bater nesse aqui, para perguntar a ele. Quando eu vejo, aí todo mundo pensa que eu estou batendo nele, aí a pessoa do lado de cá pensa que é a favor. Quando começa, aí eu começo a discutir, começa outra pessoa, entendeu? Claro, e procurando que as pessoas façam, consigam realmente, se vier com um argumento bacana, meu irmão, eu tenho total humildade de dizer, porque eu estou errado. Mas enquanto não vier, eu vou ficar discutindo. Muito bem. Não é? E é assim, é humildade democrática. Humildade, eu não sei, e humildade não, talvez seja valentia democrática minha. Muito bem. Bom, mas nós estamos aqui por causa de um disco, por causa da música, de 2 concertos. Estávamos a falar da internet, já temos muito pouco tempo, 6 minutos para final de conversa. Se calhar vamos deixá-lo descansar um bocadinho, que ele falou muito. Mestre, o que é hoje? O que é o hoje mais importante? Como é que as coisas se ligam? É gravar um disco ou fazer concertos? De que maneira é que a gravação de um disco pode influenciar o espetáculo, o disco? Como é que isto se liga tudo na internet? E como é que o músico, o artista ou o criador funciona por cima disto, ao lado disto? É roubado? Pode tirar partido? Já conseguiu encontrar um caminho para poder ganhar aquilo a que tem legítimo direito enquanto criador? Olha, acho que a grande questão é quando você pega a cultura, por exemplo, e associa a palavra indústria junto, né? Porque a indústria cultural, a indústria do cigarro, né? Aí a palavra indústria é muito, muito complicada, né? Mas para mim que sou músico e tenho uma orquestra, eu não sei, eu tenho a impressão que está voltando um pouco da vontade das pessoas de assistirem concertos ao vivo. Eu tenho esse sentimento. As pessoas estão voltando a se interessar em ver o cara tocar, a pessoa tocar, ele abrir o piano, ver a mão do pianista. E não sei porque a indústria também do disco chegou a um ponto máximo também. E eu acho que as pessoas conseguiram entender um pouco que o disco é um subproduto da música, né? O que você ouve num disco não é o que você vai ver ao vivo. Nunca vai ser assim. É apenas um mostruário. E com o meu pai ele é musicólogo também, e na minha casa, meu pai tem quase 10 mil discos, e ele começou com os LPs. Então, até hoje, quando eu escuto, por exemplo, Yehud Menuhin tocando em um disco, né, o som não é o mesmo que do CD. Você não consegue um CD que os harmônicos todos estejam ali. Então, eu acho que depois que passou esse boom da indústria, que todo mundo podia pegar um disco e ouvir, que foi importante, eu acho que as pessoas têm visto a importância de voltar para o teatro e ver ao vivo, ver a pessoa cantar ao vivo, ver como é que soa aquilo ao vivo, e é diferente. Então, eu tenho essa impressão que as coisas estão mudando um pouco, que as pessoas estão tendo essa vontade de voltar ao teatro. Então, Valencianas é um belo produto para se ver, para se ouvir, para se conhecer. Mas quando você está lá assistindo ao vivo, né, Alceu? Eu acho que ainda é outra coisa. Eu acho que esse sentimento está começando a voltar para as pessoas, sabe? Realmente, a coisa ao vivo, é o que ele está dizendo, é muito mais quente. Realmente, é tudo mesmo, tudo ao vivo é mais quente na minha cabeça. Mas aqueceu de tal maneira, depois, enquanto se ouve o disco, a evocação daquilo a que se Eu acho que é como se fosse uma foto, né? Você vai tira uma foto, se você vai pessoalmente tomar um vinho no pôr do sol aqui no Tejo, você depois pegando uma foto e vendo aquilo ali, você vai lembrar, né, daquilo vai tudo. Vai saborear na mesma. Mas eu acho que não é a mesma coisa você ver uma foto de Lisboa e você vir a Lisboa. Então, acho que agora o perigo é como a tirar foto e não olhar para o sol. Eu não sei se é de artista, é de artista. Os concertos, é engraçado, né? O camarada pega o celular e fica assim, olhando para o celular e às vezes perde o que? A intimidade com a coisa que está acontecendo, simplesmente para poder registrar e mostrar para os outros. Que coisa, é meio complicado. Mas essas coisas aos poucos, vão se modificando. Ensaiaram muito para estes concertos de Lisboa, estava tudo de Lisboa, do Porto e de Lisboa, estava tudo muito alinhado, muito rodado. Não, tudo muito bem encaminhado.
Sim, muito rodado. Sim, sim, sim. Alceu, Oi. as canções que foram escolhidas para este concerto e para o disco Valencianas eram as canções que o Alceu Valença gostava mesmo que fossem escolhidas? Ou havia... Não, há uma sinergia entre a gente. Isso aqui é de uma democracia tão grande entre nós. Foi bacana, a gente discutiu, não foi? Me lembro lá na mesa lá de casa, entendeu? A gente conversando. Foi uma coisa que não... Primeiro, a gente fez esse trabalho sem patrocinador, sem coisa nenhuma, sabe? Entendeu? Foi uma coisa que parece que estava vindo para ser feita mesmo. E foi tão bacana que é uma verdade, uma coisa muito verdadeira, muito bacana, muito bonita. Mas deve ter sido difícil escolher as canções. Entre centenas delas, foi. houve critério. Até hoje, de vez em quando, a gente senta para conversar e ele fala, temos que fazer uma segunda versão, porque faltou tal, faltou outra. É sempre complicado escolher. Tem que arriscar, né, e assumir. Mas tinha que fechar, de uma certa maneira, né? Você tinha que fechar o conceito, de uma certa maneira. Tinha que fechar. Olha, eu estive a fazer contas ao Alceu Valença e tenho ideia, corrija-me se eu estou errado, que o Alceu Valença tem, ao vivo, entre discos em nome próprio e participações em discos de outros, com companheiros, que o Alceu Valença tem 11 discos ao vivo. Eu não sabia, não. Pronto. Então não me pode corrigir, porque eu tenho ideia que tem 11. Pelas minhas contas tem 11. 11. Eu achei mais. 2 dos quais em Monterrey. Um com o Milton Nascimento e com... Você tem. Que eu tenho. Sabe, está pensando que era que eu tinha gravado. Eu não me lembro muito quantos foram que eu gravei, não. Mas tem... Montré eu fiz 5, mas só saiu 2, Montré. Esse aqui. Foi 5, mas só saíram 2. Não, eu tenho 2. A gente fez 5 apresentações lá. Um é do Alceu Valença e o outro é com o Milton Nascimento e com... Wagner Tiso. E com Wagner Tiso, precisamente. E com Wagner... 82 ou 83? 83, eu acho. E o outro, o seu é de 85, por aí. Não, o meu é 82. Sim, depois vem o 85. É posterior, é posterior. Mas eles têm gravado lá em Montré tudo. Gravado até DVD. Sim. Não, mas o que eu lhe perguntar... o que saiu, né? Sim. Que saiu na indústria. Tendo em conta o facto de este também ser um espetáculo completamente diferente, porque é com orquestra, etc. Este é o disco ao vivo do Alceu Valença mais entusiasmante? Não. Para mim, as coisas são... Deixa eu ver... Não faço comparações de coisas. Eu acho me comove. As coisas, quando me comovem, eu acho bacana. Já tinha dito isso. Então, e os outros discos ao vivo também o comovem da mesma maneira? Eu ficaria chateado muito se não tivesse me comovido tanto quanto me comoveu. Acho uma coisa maravilhosa. Mas tudo o que eu faço, no final de contas, eu termino gostando. São poucas as coisas que eu não gosto. Agora, não é que eu seja lá grande... sei lá, grande músico, não é isso não. É porque eu só vou colocar para as pessoas um disco na medida em que eu gosto do disco. O disco Cavalo de Pau é aquele que você deve conhecer, que foi o disco mais que vendeu no Brasil meu, tem 1,5 milhão de discos. Por exemplo, eu botei 8 músicos no repertório. Sim. Mazola, que era o produtor? O produtor, não, era diretor, era o diretor artístico. Me chamou e disse o seguinte: olha, o pessoal da venda da venda, marketing, né? Tá querendo que você bote mais, porque o usual eram 12 músicas, eu tinha feito 8. Quer botar mais 4 para poder vender o disco. Sabe o que eu disse para ele? Sim. O disco está feito, tchau. Alia jacta est. Saí. Quando eu saí da sala e tal, e o disco vendeu, foi o que mais vendeu. E daí? Então, quer dizer que as coisas não são tão estratificadas, como isso. Não sei se alguém deseja dirigir alguma pergunta ao maestro Rodrigo Toffolo ou ao Alceu Valença. Se não desejarem, chegamos ao final. Alguma pergunta? Da minha parte, só os votos de... Aqui posso dizer, não estou na rádio, merda, que é como nós dizemos em Portugal, 100 mil ciclos para os concertos e para o resto. Eu me lembro agora que no dia que eu gravei esse disco, que é o disco vivo, gravei no teatro Teresa Raquel. E isso é negócio de gente de teatro. Mas eu não sabia dessa expressão que significava sorte. E eu, tô lá,
me preparando para o show, tal coisa, eu com a rapaziada, de repente, uma atriz ou um ator chegou lá e disse tchau, merda pra você. Eu digo, puta que lhe pariu, porra!